Galera, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bora lá, galera? Covid-19, a Anvisa libera testes clínicos para duas novas vacinas. Para teste da vacina chinesa, 34 mil pessoas serão recrutadas no Brasil, na Malásia, Bangladesh, China, México e 7.992 farão exames no Brasil em 4 estados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa autorizou nesta quarta, 14, em Brasília, a realização de pesquisas clínicas de duas novas vacinas contra o novo coronavírus. Uma é desenvolvida pelo Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas, IMBCAMS, na sigla em inglês, da China, e a outra é produzida pela empresa AstraZeneca. A primeira pesquisa realizará ensaios clínicos de fase 3, controlado por placebo, para avaliar a eficácia, segurança e imunogenicidade da vacina do IMBCAMS, que usa a tecnologia de vírus inativado. O estudo a ser realizado no Brasil integra parte de uma pesquisa maior que também está sendo realizada na China. Em outros países farão parte dos testes adultos de 18 anos de idade ou mais que receberam duas doses com intervalo de 14 dias entre a primeira e a segunda dose. O delineamento de um estudo controlado por placebo ainda é considerado metodologicamente adequado para avaliar a segurança e eficácia da vacina, considerando também que ainda há uma grande parcela da população não vacinada, desde que se leve em conta a possibilidade de acesso dos voluntários às vacinas disponíveis em um curto período, informou a Anvisa. Aproximadamente 34.020 participantes serão recrutados no Brasil, Malásia, Bangladesh, China e México. Desde o total, 7.992 participaram dos testes no Brasil, que serão realizados no Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina e São Paulo. AstraZeneca. Já a segunda pesquisa clínica aprovada testará a vacina AZD2816, desenvolvida pela AstraZeneca com a tecnologia de vetor de adenovírus recombinante, a mesma utilizada no imunizante anterior que é aplicada no Brasil. A vacina será fabricada pela empresa Symbiosis Farmacêutica, serviços sediada no Reino Unido. É uma nova versão do imunizante aplicado no país, AZD1222. Ele foi modificado para também fornecer imunidade contra o recém-emergente, a cepa da variante B1.351 da Covid-19, identificada primeiro na África do Sul em abril. O estudo de fase 2 e 3, parcialmente duplo cego, randomizado, será aplicado em adultos de 18 anos de idade ou mais, previamente vacinados e não vacinados, para determinar a segurança e a imunogenicidade da vacina candidata. A AstraZeneca quer verificar a eficácia do imunizante, que atuaria como uma espécie de terceira dose para indivíduos soronegativos para SARS-CoV-2, que recebe anteriormente uma vacinação primária de duas doses contra a Covid-19, SARS-CoV-2, como a vacina atualmente em uso, AZD1222, ou de uma vacina que utiliza tecnologia de RNA mensageiro, mRNA, contra a Covid-19 com a Pfizer e a da Moderna. Também será verificado a eficácia da candidata imunizante sendo aplicada como vacinação homóloga primária de duas doses para as pessoas soronegativas para SARS-CoV-2 que não estão vacinadas. Neste caso, os pesquisadores querem testar uma espécie de esquema misto, com a aplicação de uma primeira dose da vacina da AstraZeneca, já utilizada no país, e a segunda dose da nova versão do produto. A empresa planeja testar esse esquema
em 2.475 participantes no Brasil, Reino Unido, África do Sul e Polônia. Aqui está prevista a participação de 800 pessoas no Distrito Federal, Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, com a Agência Brasil. Furlan sanciona leis que atendem ex-apenados, empresários e autistas. A Prefeitura de Macapá está trabalhando na reestruturação do Centro Especializado em Reabilitação do Ser e o Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência do CAPSI. Na tarde desta segunda-feira 12, o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, assinou um pacote com 3 leis que contemplam a reinserção social de ex-apenados, a essencialidade econômica do varejo de material de construção e o acompanhamento às crianças pertencentes ao aspecto autista. O projeto de lei são de autoria de vereadora Adriana Ramos. A cerimônia aconteceu na sala de reunião da Prefeitura de Macapá e contou com a presença de autora das leis, da secretários municipais, vereadores e representantes da sociedade civil. Os 3 projetos apresentados hoje são importantes e atenderão uma série de segmentos da sociedade. Nos enquanto poder executivo, temos o papel e o compromisso de melhorar a vida da população através da sanção das leis e da execução de ações em benefício do nosso povo, afirmou o prefeito. Essas leis são fundamentais e certamente vão melhorar a oferta de serviços, a economia e também a vida de macapense, completou o Dr. Furlan. A partir da sanção do pacote de leis, o comércio varejista de materiais de construção atividade torna-se atividade essencial e o Conselho da Comunidade de Execução Penal CCEP da comarca de Macapá passa a ser reconhecido como de utilidade pública. Além disso, a terceira lei sancionada cria o programa de diagnóstico e orientação para os casos de transtorno de neurodesenvolvimento na rede municipal e no ensino regular da rede municipal, que será desenvolvida pelas secretarias municipais de educação SEMED e de saúde SEMSA, a fim de fazer o acompanhamento e dar o suporte necessário às crianças diagnosticadas com transtorno do aspecto autista, TEA, por exemplo. Quando apresentamos um projeto de lei, estudamos para que ela não se torne uma lei sem eficiência, e as leis que foram sancionadas hoje têm um retorno e atenderão a maior número de pessoas possível, destacou a vereadora Adriana Ramos. Na ocasião, o presidente do CCEP, Alice Ramalho, afirmou que esta iniciativa tem um significado enorme para o desenvolvimento das atividades do Conselho, que há anos trabalha da reinserção dos agressos do sistema penitenciário. Essa lei vem confirmar a nossa atividade também para que possamos trabalhar melhor o desenvolvimento, resgate e apoio das pessoas que estão em vulnerabilidade. Nós, como representantes legais do Conselho, precisamos atuar. Sem esse reconhecimento, tudo ficaria mais difícil, disse. A partir desta lei, vamos avançar nas parcerias visando o aproveitamento da mão de obra e reabilitação de agressas do sistema pena na sociedade, completou Alice Ramalho. Centro de Atendimento de Pessoas no Aspecto Autista. Durante a solenidade, Dr. Furlan anunciou a criação de um centro voltado ao atendimento de pessoas pertencentes ao TEA
Entre outras coisas, o novo espaço dará suporte na execução da lei sobre o diagnóstico e orientação para os casos de transtorno de neurodesenvolvimento. A Secretaria de Mobilização e Participação Popular, Raíssa Furlan, que participou do evento e possuiu projetos voltados ao atendimento de pessoas com TEA, destacou a importância do dispositivo legal e o papel da Prefeitura de Macapá no atendimento e acolhimento desse público. Hoje temos um mundo de 70 milhões de pessoas dentro do aspecto autista e desse total 2 milhões estão no Brasil. Dessa forma, precisamos trabalhar para torná-los independentes e juntos isso fazer diagnóstico e tratamento inclusive na rede pública. Este é um serviço caro e o município precisa desse suporte, disse a secretaria. A mulher é vítima de bala perdida em Feira de Santana. A vítima foi socorrida pelo SAMU ao HGCA. A polícia militar foi solicitada para a ocorrência na segunda-feira 12, após a denúncia alegar ter escutado diversos disparos de arma de fogo no bairro Santo Antônio dos Prazeres e, em seguida, visualizou uma mulher caída ao solo e gritando por socorro, mas não soube passar mais detalhes. Uma guarnição da PM foi ao local e constatou o fato. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da SAMU ao Hospital Geral Creston Andrade, HGCA, e informou que caminhava em uma rua próxima à sua casa quando foi atingida por uma bala perdida e disparo atingiu a região da coluna. O hospital não divulgou o estado de saúde da vítima. Primeiro B e C recepciona 123 alunos para o curso de formação da PM. Os novos alunos tiveram a oportunidade de participar pela primeira vez de uma solenidade com todas as continências regulamentares ao comandante do batalhão escolar. Na última quinta-feira 8 foi realizada na área cívica do 1º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação do 1º BEIC a solenidade de recepção dos alunos do curso de formação de soldados CFSD. O evento contou com a participação do comandante do 1º BIC, Tenente Céu PM Antônio Arnaldo, do Subcomandante Major PM Ebeneze Tuiu e do Major PM Washington, coordenador de cursos, além dos demais oficiais e praças pertencentes às companhias de formação. Os 123 novos alunos do curso de formação de soldados de 2021 tiveram a oportunidade de participar pela primeira vez de uma solenidade com todas as continências regulamentares ao comandante do batalhão escolar. Momento oportuno para aprender sobre hierarquia, disciplina, ética e dignidade das pessoas humanas, alinhado ao plano estratégico da PMBA vigente. O comandante aproveitou para desejar as boas-vindas e sucesso durante o curso de formação. Submetralhadora encontrada com suspeito no bairro Sítio Novo. Na mochila foram encontrados uma submetralhadora, 2 carregadores e munições. Uma submetralhadora calibre 9 mm e munições foram apreendidas na noite de sábado 10 por guarnições da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar, CIPM, Feira de Santana, na Rua Alvorada, bairro do Sítio Novo, em Feira. Policiais realizavam a operação Arrebol quando um homem segurando uma mochila correu de acordo com o subcomandante da unidade, capitão Aquiles Santos de Santana. O homem foi alcançado e revistado.
Na mochila foram encontrados uma submetralhadora, 2 carregadores e munições. Ele contou que um homem identificado apenas como Jacaré havia pedido para que ele guardasse o material, contou o oficial. O armamento apreendido é suspeito, foram encaminhados à central de flagrantes no complexo policial de Sobradinho. Mais de 924 mil doses de vacina contra o Covid-19 chegam ao Brasil. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 16 milhões de doses da farmacêutica para todos os estados e DF. Mais de 924,3 mil doses da vacina Covid-19 da Pfizer Biotech chega ao Brasil no início da noite desta quarta-feira, 14. O lote faz parte do primeiro contrato do Ministério da Saúde com a farmacêutica, que prevê a entrega de 100 milhões de doses do imunizante até setembro. O desembarque está previsto para as 19 horas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 16 milhões de doses da vacina da Pfizer para todos os estados e Distrito Federal. A previsão é de que o Brasil receba em 15 de julho milhões de doses da farmacêutica. No total, estão garantidas 200 milhões de doses da Pfizer até o fim do ano. Outros 100 milhões do fruto de um segundo acordo está previsto para chegar ao país entre setembro e dezembro. São Félix do Coribe entra em situação de emergência. A Defesa Civil Nacional reconhece a situação de emergência em 6 cidades do país por desastres naturais. A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 6 cidades do Brasil, atingidas por desastres naturais. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira, 14, no Diário Oficial da União, DOU. 4 municípios ficam em Santa Catarina, Camboriú e Imauriú entraram em situação de emergência por chuvas intensas. Já Maravilha e Nova Erechim registraram estiagem no estado. São 81 municípios em situação de emergência, na maioria por estiagem. No Rio Grande do Sul, o município de Cerro Grande é um dos 27 em situação de emergência e sofreu danos por um vendaval. Na Bahia, São Félix do Coribe entrou em situação de emergência por estiagem íntegra a lista de 112 cidades em situação de emergência do estado. Acesso a recursos. Após o reconhecimento de situação de emergência pelo governo federal, o município poderá pedir recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, para ações de respostas, que são aquelas voltadas a socorro e assistência e restabelecimento de serviços essenciais e de reconstrução das áreas atingidas pelo desastre. Com base nas informações enviadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastre, SI2ID, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados com aprovação e publicada portaria no DOU com a especificação do valor a ser liberado. Bahia terá 10,5 milhões para obras de saneamento. As intervenções previstas são em Camaçari, abastecimento de água e esgotamento sanitário, Euclides da Cunha e Monte Santo, abastecimento de água, Lauro de Freitas, saneamento integrado e Salvador, manejo de águas pluviais. O ministro do Desenvolvimento Regional, MDR, autorizou nesta quarta-feira, 14, a liberação de 10,5 milhões para continuidade de obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água em 5 cidades da Bahia. As intervenções previstas são em Camaçari, abastecimento de água e esgotamento sanitário, Euclides da Cunha e Monte Santo, abastecimento de água, Lauro de Freitas,
Saneamento Integrado e Salvador Manejo de Águas Pluviais. O secretário nacional de Saneamento, Pedro Maranhão, reforça o impacto positivo do uso de recursos federais no setor. A falta de acesso a serviços com tratamento de água e esgoto coloca em risco a saúde da população. Além disso, a falta de saneamento é o maior problema ambiental brasileiro. Nesta gestão, estamos trabalhando para mudar essa situação, dando continuidade a importantes obras do setor, afirma. Além dos recursos para a Bahia, o MDR também anunciou repasse para a continuidade de mais de 38 obras e projetos de saneamento básico. Em outras 3 unidades da federação foram beneficiados o Distrito Federal e os estados do Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. No total, serão investidos 38 milhões pelo governo federal. Novo marco legal. Com a sanção do novo marco legal do saneamento, que completa um ano, nesta quinta-feira 15, o governo federal tem como objetivo alcançar a universalização dos serviços de saneamento básico até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Investimento desde janeiro, 243,6 milhões do Orçamento Geral da União, OGU, foram repassados pela MDR para garantir a continuidade de empreendimento de saneamento básico pelo país. Outros 696,4 milhões foram assegurados para financiamento por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e outros fundos federais financiadores. Atualmente, a carteira de obras e projetos da pasta no setor, contratos ativos e empreendimentos na execução ainda não iniciados e de 1.209 empreendimentos, somando um total de 44,2 bilhões, sendo que 26,1 bilhões de financiamento é de 18,1 bilhões de Orçamento Geral da União. A equipe de hospital arrecada alimentos para pacientes. Os colaboradores da UNACON pretende montar na sexta-feira 16 o maior número possível de cesta básica para fazerem as entregas aos pacientes em estado de vulnerabilidade. As consequências da pandemia do coronavírus são percebidas a cada dia que passa, seja pelos brasileiros internados, seja pelo número de casos e mortes no país. No entanto, há uma parcela da população que vive em situação de vulnerabilidade social que sofre ainda mais com o impacto da Covid-19. Pensando nisso, os colaboradores da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, UNACON, que funciona no Hospital Dom Pedro de Alcântara, iniciaram uma campanha para arrecadar alimentos para pacientes que estão enfrentando dificuldade após o início da pandemia. A ação começou nesta semana e aceita todo tipo de doação de alimentos e produtos de higiene para compor as cestas básicas. Laís Nunes é colaboradora na unidade. De acordo com ela, a ideia surgiu após o aumento de pacientes passando por dificuldade em casa. Alguns pacientes que realizam o seu tratamento oncológico, infelizmente, não estão tendo o básico para sobrevivência, que é o alimento, como muitos já sabem. A quimioterapia é um tratamento muito agressivo e quando esses pacientes chegam para realizar o seu tratamento sem se alimentar, se torna ainda mais doloroso para eles, elucidou. A situação fica ainda mais delicada quando levado em conta que a fome
é o fator que leva a célula tumoral a migrar pelo corpo. Colin Godding, cientista do Instituto Ludwig de Pesquisa do Câncer, vinculado à Universidade de Oxford, no Reino Unido, realizou experimentos com culturas de melanoma humana, tipo de câncer de pele, e detectou que a falta de nutrientes desativa o maquinário de proliferação celular e faz com que as células tumorais adquirem um fenotipo invasivo. Hipótese levando pelo britânico, e que diante de uma situação de escassez de nutrientes, ativa-se em parte das células tumorais um mecanismo de sobrevivência que as faz migrar para procurar comida em outro local. Os colaboradores da UNACON pretendem montar nesta sexta-feira 16 o maior número possível de cesta básica para fazerem as entregas aos pacientes em estado de vulnerabilidade. Estamos com foco total. Agora, muitos pacientes estão passando mal, sofrendo muito. O nosso dever é fazer o nosso trabalho, mas com humanos, nós sensibilizamos e temamos com missão ajudar essas pessoas, disse Laís. A campanha durará de início cerca de 3 meses, onde semanalmente serão arrecadados alimentos e distribuídos às sextas-feiras, mas os colaboradores já veem uma possível continuidade no projeto. Temos muitos pacientes passando por necessidade e, como sabemos, a fome não bate na porta. Uma vez só, vamos tentar fazer esse trabalho continue e ajudar por quanto tempo pudermos. Por isso, contamos com a empatia e solidariedade de cada um que se sentir tocado, pediu colaboradora para ajudar na campanha, e só entrar em contato com o número WhatsApp 75 991 128835 e informar um melhor local para que a equipe busque sua doação. A UNACON tem como objetivo a redução da mortalidade e incapacidade causadas pelo câncer e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos da doença, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes por meio de doação, de promoção e prevenção e detectação precoce do tratamento oportuno e cuidados paliativos. Na unidade dos pacientes têm acesso a tratamento e fornecimento de medicamento prescrito. O serviço é gratuito e funciona através do SUS. FHFS desmente suposta violência obstétrica. Atendimento no Hospital da Mulher diz ter seguido protocolos do Ministério da Saúde. Em nota, a Fundação Hospitalar de Feira de Santana, FHFS, esclarece que não passa de informações infundadas as declarações da paciente Gisele Oliveira, publicadas nas redes sociais e veiculadas na imprensa, acusando indevidamente médicos e enfermeiros do Hospital Inácia Pinto dos Santos, o Hospital da Mulher, de violência obstétrica. A instituição reitera que a paciente foi atendida seguindo todas as normas do Ministério da Saúde e rigorosos protocolos internos da unidade hospitalar após passar pelo acolhimento de enfermagem e atendimento médico. Gisele Oliveira e seu acompanhante foram encaminhados ao centro no parto normal. A indicação era para um parto normal, que não evoluiu, sendo necessário a equipe médica submetê-la a uma cesariana. Após o nascimento, o bebê recebeu os cuidados pediátricos e levado com segurança à mãe. Vale ressaltar que a paciente não prestou nenhuma reclamação na ouvidoria da unidade hospitalar, tampouco insatisfação
a diretora técnica. A FHFS repudia atos de injúria e difamação direcionados pela paciente aos profissionais de saúde que não condizem à verdade dos fatos. O serviço prestado pelo Hospital da Mulher e referência em parto humanizado e destaque estadual com mais de 8.000 procedimentos no último ano. Bahia mantém intervalo entre doses de vacina. Para os imunizantes da Oxford, AstraZeneca, Fiocruz e da Pfizer, permanecer em intervalo de 12 semanas para o Coronavac. O aprazamento para a segunda dose continua 28 dias após a primeira aplicação. O intervalo entre a primeira dose e a segunda das vacinas contra a Covid-19 na Bahia permanecerá o preconizado pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A decisão foi confirmada nesta quarta-feira 14 em reunião da Comissão Intergestores Bipartite do CIB, que é uma instância deliberativa do SUS e reúne representantes dos 417 municípios baianos e o Estado. Para os imunizantes da Oxford, AstraZeneca, Fiocruz e da Pfizer, permaneceu o intervalo de 12 semanas para a Coronavac. O aprazamento para a segunda dose continua 28 dias após a primeira aplicação. O homem é preso por fraudar compras de combustíveis. Suspeito usou o nome empresa fictícia para adquirir 41 mil litros de diesel. Investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, DRFR, apreendeu em Feira de Santana, na última terça-feira 13, um morador da cidade de Itatim, por ter adquirido de forma fraudulenta, usando o nome de uma empresa fictícia, 41 mil litros de diesel em posto de combustível de Feira de Santana, sendo 12 mil litros em postos e 29 mil litros em outro estabelecimento de revenda. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso no momento em que aplicaria mais um golpe de 6 mil litros de diesel. Em um dos postos, a prisão ocorreu após a equipe da DRFRF abordá-lo em um veículo VW 8140 vermelho de placa policial JKWKH17, usando para subtrair os combustíveis. O homem preso tinha cadastrado de uma empresa fictícia de Caruaru, Pernambuco. Fazia compras nos postos de Feira de Santana para revender no mercado clandestino. Desconfiamos dos dados da empresa, da assiduidade da compra faturada e solicitamos apoios à DRFR, que não mediu esforços na investigação e conseguiu impedir mais golpes, explica Antônio Carlos Gonçalves, proprietário de um dos postos e vice-presidente do Simbi Combustível da Bahia da região Agreste. Para Walter Thanos Freitas, presidente do Sindicombustível da Bahia e categoria, precisa estar atento às movimentações suspeitas e enfatizar as necessidades de sempre buscar o apoio das autoridades competentes e muito importante estarmos alinhando ao poder público. Essa parceria é uma forte aliada no combate ao mercado irregular, enfatiza. YouTube é detida durante a entrevista ao vivo. Assista. Durante uma entrevista para o programa da emissora 4 da Espanha, a YouTube cubana Dina Stares, apoiadora das manifestações que ocorrem no país, foi surpreendida por policiais de Cuba em sua casa. As informações são do Durante uma entrevista para o programa da emissora 4 da Espanha, a YouTube cubana Dina Stares,
apoiadora das manifestações que ocorrem no país, foi surpreendida por policiais de Cuba em sua casa. As informações são do TransDSBR. Ao vivo, a influência digital fez um gesto para a câmera, pedindo para aguardarem, pois ela estava sem som na videochamada. No vídeo publicado pelo canal nas redes sociais, a apresentadora pergunta: Dina, você quer falar alguma coisa? A segurança do estado está aqui, responde a jovem, apontando para a porta de sua casa, saindo de cena em seguida. Após alguns minutos, Dina Stares retorna à frente da câmera e diz que precisa ser detida para um interrogatório. Estou ao vivo e considero o governo responsável por tudo que possa me acontecer. Eles estão me obrigando a ir com eles, disse. Eles vão te deter? Pergunta a apresentadora. Não sei, me mandaram acompanhá-los, responde antes de desligar a videochamada. Cuba vive os maiores protestos desde os anos 90. Milhares de pessoas têm ido às ruas protestar contra o governo cubano e posicionadas pela grave crise econômica, sanitária e de abastecimento que a ilha é agravada pela pandemia de Covid-19. Bolsonaro foi entubado na UTI, diz filho de Flávio. Bolsonaro estava sem conseguir respirar e está sendo monitorado para evitar que ele aspire o líquido que estava subindo do estômago. O senador Flávio Bolsonaro, patriota do Rio de Janeiro, disse que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, foi para a UTI e precisou ser entubado como precaução. Segundo o parlamentar, na manhã desta quarta-feira 14, Bolsonaro estava sem conseguir respirar e está sendo monitorado para evitar que ele aspire o líquido que estava subindo do estômago. Segundo o senador, o atual estado de saúde do pai não é grave, ele vai ficar em observação por alguns dias. Foi realmente para uma unidade de tratamento intensiva, para ficar ali em observação com os cuidados melhores. Chegou a ser entubado assim para evitar que ele, o bronco, aspirasse o líquido que estava vindo do seu estômago. Isso já havia acontecido em uma das cirurgias passadas que ele fez. Por precaução, apenas nada de grave, disse Flávio com o Diário do Centro do Mundo e UOL. Pesquisa em Fevea e Web Motors mostra otimismo para a compra de automóveis. Diante das medidas de segurança sanitária por causa da Covid-19, 79% dos que possuem carro disseram estar usando o veículo com mais frequência e 16% o transporte por aplicativo. A pandemia da Covid-19 ampliou a busca pelo automóvel como meio de transporte, mostra a pesquisa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávea, e da startup Web Motors, sobre intenção de compra no Brasil. O levantamento, que entrevistou 4.240 pessoas, mostra que 75% querem comprar ou troca de carro ainda em 2021. A gente não observa uma desaceleração em busca em uma série de outros indicadores que a gente aqui, como uma das portas de entrada de consumo do carro, não vê isso caindo. A gente vê o cliente muito mais informado e com mais números nas mãos para tomar decisões, disse Rodrigo Constantinou, diretor de marketing e comunicação da Web Motors. Entre os respondentes, 74% já passou o carro e 26%. Não dos que têm veículos, 73%, têm intenção de trocar o modelo neste ano, mas o percentual dos que pretende trocar agora é 21%. O percentual dos que
pretende fazer a compra imediata entre os que não têm carro e maior 34% dos 26% que não têm automóvel e 80% querem fazer a compra em 2021. O nosso setor está passando por uma dificuldade de produção por conta de abastecimento, em especial por conta do abastecimento de semicondutores. Estamos do lado da oferta, você, Web Motors, que está do lado da demanda. A gente concluiu que há muito interesse no carro novo. A demanda existe, evoluiu Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávea. Diante das medidas de segurança sanitária por causa da Covid-19, 79% dos que possuem um carro disseram estar usando o veículo com mais frequência. Em seguida, o transporte por aplicativo, 16%, a opção a pé, 14%, e por último, o transporte coletivo, 3% dos que não têm carro, mas pretende comprar. O meio que mais passou a usar foi o transporte por aplicativo, 46%, a pé, 29%, transporte coletivo, 18%. Entre os primeiros, 58% disseram que os preços estão muito altos e isso é o que mais os impede de comprar um veículo. Para 29%, as altas taxas de juros por parte dos bancos também são impeditivos, a alta dos preços também. E o que impede 63% dos que não têm carros ainda é 37% apontaram as taxas de juro e o alto valor da entrada para o financiamento foi apontado por 26% dos que fariam um novo investimento com Agência Brasil. Bolsonaro é levado às pressas a São Paulo. Bolsonaro é levado às pressas a São Paulo para possível cirurgia de emergência. Presidente tem obstrução intestinal e está sedado. O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal e deve ser transferido para São Paulo para que os médicos avaliem a necessidade de uma cirurgia de emergência, informou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República nesta quarta-feira, 14. A nota oficial revela que a obstrução intestinal foi identificada pelo cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que presta atendimento ao presidente desde o ataque à faca sofrida às vésperas das eleições de 2018. O especialista foi chamado a Brasília em razão da internação do líder brasileiro. Até o momento, não há informações se a transferência será realizada hoje. Após exames realizados no HFA em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente da República decorrentes do atentado à faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo, onde fará exames complementares para definição da necessidade ou não de uma cirurgia de emergência, diz o Ministério das Comunicações. Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas na madrugada desta quarta, com dores abdominais e foi internado para fazer exames. Mais cedo, o comunicado oficial afirmava que, por orientações médicas, o presidente ficará sob observação no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Além disso, foi ressaltado que Bolsonaro estava animado e passava bem. Há mais de 10 dias, Bolsonaro vinha reclamando publicamente de estar com soluço constantes, mas estava mantendo sua agenda de viagens e eventos públicos com apoiadores. Também havia dito a um grupo de bolsonaristas que passaria por uma nova cirurgia para corrigir uma hérnia, ainda resultado da facada sofrida em setembro de 2018, mas sem data marcada. Desde o atentado, Bolsonaro já foi submetido a 4 cirurgias em São Paulo, todas lhe
beradas por Macedo no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista. O último procedimento ocorreu em setembro de 2019 para corrigir uma hérnia surgida na área das primeiras intervenções com a agência ANSA. Protesto na África do Sul. Cresce e hospitais estão interditados. Protestos desencadeados pela prisão do ex-presidente Jacob Zuma por não comparecer a um inquérito de corrupção na semana passada se transformaram em saques em uma onda de raiva geral. Multidões saquearam lojas e escritórios na África do Sul nesta quarta-feira 14, desafiando os apelos do governo para encerrar uma semana de violência que matou mais de 70 pessoas e destruiu centenas de empresas. A agitação é pior na África do Sul. Em anos também interrompeu hospitais que lutavam para lidar com uma terceira onda de Covid-19 e forçou o fechamento de uma refinaria. Os protestos desencadeados pela prisão do ex-presidente Jacob Zuma por não comparecer a um inquérito de corrupção na semana passada se transformaram em saques e uma onda de raiva geral sobre as dificuldades e desigualdades que persistem 27 anos após o fim do apartheid. Shopping centers e armazéns foram saqueados e incendiados em várias cidades, principalmente na casa de Zuma, província de KwaZulu-Natal, e no centro financeiro econômico de Joanesburgo e na província de Gauteng. Durante a noite, espalhou-se em duas outras províncias, Mpumalanga e leste de Gauteng e Norte Cape, disse a polícia. Um fotógrafo da agência Reuters viu várias lojas sendo saqueadas na cidade de Hammasdeon, KwaZulu-Natal, nesta quarta-feira 14. Enquanto isso, as emissoras de TV locais mostraram mais pilhagens de lojas no maior município da África do Sul, Soweto, e na cidade portuária de Durban, no Oceano Índico. Soldados foram enviados às ruas para ajudar a polícia em menor número e conter os distúrbios, e a ordem estava sendo restaurada em alguns lugares, como o município de Alexandra, no norte de Joanesburgo, informou a TV local. A National Hospital Network, NHN, que representa 241 hospitais públicos, já sob pressão da pior pandemia da Covid-19 da África, disse que estava ficando sem oxigênio e medicamentos, a maioria dos quais importantes por Durban, além de alimentos. O impacto do saque e de destruição está tendo consequências terríveis para o hospital, disse o NHN. E o epicentro da pandemia está nas províncias afetadas, atualmente sitiadas. Os funcionários das áreas afetadas não conseguiram trabalhar, disse, agravando a escassez causada por uma terceira onda de infecção, enquanto as autoridades em Durban pareciam impotentes para interromper os saques. Vigilantes armados, muitos deles da maioria branca, na África do Sul, bloquearam as ruas para evitar mais saques. Mostraram imagens da TV Reuters. Um homem gritou: "Vá para casa, proteja suas casas." Outros residentes se reuniram em frente aos supermercados, esperando que abrissem para que pudessem estocar o essencial. A pobreza e a desigualdade que alimentam a agitação foram gravadas por severas restrições sociais e econômicas destinadas a conter a Covid-19. As Nações Unidas da África do Sul expressaram preocupações com o fato de que as interrupções no transporte dos trabalhadores dos distúrbios agravariam o desemprego e a pobreza e a desigualdade, danos econômicos. A maior refinaria da África do Sul, CEPRAF, em Durban, foi temporariamente fechada, disse um representante da indústria nesta quarta-feira.
O rand oscilou em torno de baixas de 3 meses no início das negociações, um recuo para o que havia sido uma das moedas de mercados emergentes com melhor desempenho durante a pandemia. Os títulos do governo foram ligeiramente mais fracos. O prefeito de Aterquivine, município que incluiu Durban, estimou que 15 bilhões de renda, 1,9 bilhões foram perdidos em danos à propriedade e outros bilhões em perda de estoque. Cerca de 40 mil empresas foram atingidas pelos distúrbios, disse ele. Uma grande parte deles pode nunca se recuperar, disse ele. O repórteres, o que colocou quase 130 mil empregos em risco. Zuma, 79, foi condenada no mês passado por desafiar uma ordem do tribunal para dar provas em um inquérito que investiga saques de alto nível durante seus 9 anos no cargo até 2018. Ele também enfrenta julgamento em um caso separado por acusações que incluem corrupção, fraude, extorção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente se declarou inocente no tribunal em maio. Comunicado de sua fundação disse nesta terça-feira que a violência continuará até sua libertação. O ministro público nacional disse que puniria aqueles que foram pegos saqueando ou destruindo propriedades. Uma ameaça até agora tem feito pouco para detê-los. As forças de segurança dizem que prenderam mais de 1.200 pessoas. Embora desencadeada pela prisão de Zuma, a agitação reflete a crescente frustração com os fracassos do Congresso Nacional Africano em lidar com desigualdade décadas após o fim do regime da minoria branca em 1994 inaugurar a democracia. Quase metade da população vive abaixo da linha da pobreza, de acordo com os últimos dados do governo. Em 2015, desemprego crescente desde a pandemia deixou muitos desesperados. Desemprego atingiu novo recorde de 32,6% nos primeiros 3 meses em 2021, com a agência Reuters. Astronautas inicia projeto de cultivo de pimentões no espaço, informa NASA. Na segunda-feira 12, os astronautas da Estação Espacial Internacional deram início ao seu projeto de apresentação técnica de capacidade de habitat de plantas avançadas, também chamada de Planta Habitat 4, tentando cultivar pimentões no espaço pela primeira vez. O vegetal alvo deste experimento é o pimentão, que por sua vez é um dos vegetais mais complexos de germinar devido ao tempo necessário para seu crescimento e desenvolvimento de seus frutos. A pesquisa inclui análises microbianas que ajudam a entender as interações entre a planta e micróbios no espaço, bem como suas consequências no sabor e textura dos vegetais. Em estudo, informa a Agência Espacial NASA. O experimento Planta Habitat 4 começou hoje. Estamos cultivando pimentões no espaço pela primeira vez. Um desafio devido aos longos ciclos de germinação e crescimento, mas uma ótima fonte de vitamina C e sabor. Você consegue ver o quão estou entusiasmada? Você consegue adivinhar que tipo de pimentão? A dica, veja a foto. As descobertas realizadas nesse projeto vão suportar futuras pesquisas conduzidas em habitat de plantas avançadas, APH, na sigla em inglês, bem como ajudar no desenvolvimento de sistema de produção de colheitas no espaço. O projeto Planta Habitat 4, no entanto, tem outros objetivos adicionais, além de ser o primeiro a conseguir a cultivação
dos primeiros pimentões no espaço. Entre eles estão a realização de análises microbianas detalhadas para selecionar os pimentões quando é possíveis patógenos humanos e vegetais, análise comparativa da qualidade nutricional dos pimentões cultivados no espaço, como os dos solos terrestres, é a determinação do grau de aceitação de pimentões cultivados no espaço com a agência Sputnik Brasil. Maquiagens são vendidas com substâncias que causam câncer. Pesquisa revela elemento tóxico encontrado nos cosméticos. Um estudo recente feito pela Ciência e Tecnologia Ambiental mostra que substâncias usadas em produtos de combate a incêndio, como espumas, sprays, estavam sendo usados em maquiagem. As substâncias estavam presentes com a proposta de promover longa duração e resistência à água, principalmente em batons, máscaras de cílios. Entretanto, o produto labial é o que mais contém um elemento cancerígeno e com alta toxicidade. As maquiagens tornaram-se as melhores amigas de muitas pessoas nas últimas décadas. Atualmente, mesmo com o uso das máscaras, elas continuam presentes, principalmente as específicas para realçar o olhar. Não é à toa que o Brasil é o quarto maior mercado de cosméticos no mundo. Segundo uma pesquisa feita pela Euromonitor, contudo, é preciso cuidar da pele para que os resultados da maquiagem sejam satisfatórios e saber sobre a composição dos produtos químicos que estão sendo usados. Pesquisa reveladora. Foram feitos testes em 231 produtos de marcas diferentes vendidos nas prateleiras das lojas mais famosas de cosméticos dos Estados Unidos e do Canadá. Em todos os produtos foram encontradas substâncias clorifluoralquil e polifluoralquil, PFAS, que são altamente tóxicos, além de serem prejudiciais ao meio ambiente. PFAS é uma substância cancerígena. Foi comprovado que a PFAS é altamente perigosa para a saúde, pois uma vez em que o contato com o organismo não eliminada, mas sim acumulada, substâncias não afetam só a saúde dos seres humanos, mas também o meio ambiente e os animais, principalmente os animais marinhos. O perfluoralquil e polifluoralquil costumam ser realizados em produtos domésticos e industriais, como em revestimentos resistentes à água e a manchas, revestimentos resistentes a óleos, gorduras e espumas de combate a incêndios, sulfactantes, tratamento de superfícies e inseticidas. Esse composto é muito encontrado nas águas e pode causar câncer. Apesar de fazer mal a todos, infelizmente, ele ainda é usado em muitos produtos, além dos cosméticos, apontou a dermatologista pós-graduada em Harvard e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, Valéria Campos. Ela explica que o composto permanece no meio ambiente por meio tempo. Imagine então os efeitos ao colocá-lo diretamente na boca e nos olhos. Nesse sentido, a especialista alerta que por ser as substâncias hidrofóbica, ou seja, resistente à água, e que propõe torna a maquiagem especial e é na verdade preocupante. Atenção, precisamos ficar atentos porque se trata de umas substâncias cancerígenas. Os produtos mais baratos costumam ter mais metais tóxicos. Apesar disso, não vi escrito nas embalagens, afirma especialista. Um dos alertas mais importantes, segundo Valéria, e sobre o uso dessa maquiagem em crianças, elas não podem usar qualquer produto, porque a pele da criança é mais sensível. Existem produtos adequados,
mas é preciso sempre ter cuidado. Empresas não informam sobre as substâncias. Conforme a pesquisa, não existe um requisito que obriga as empresas de cosméticos a informarem todas as composições de seus produtos, o que passaria segurança sobre os seus ingredientes ao consumidor. Assim, acabam consumindo algo prejudicial à saúde. É importante pressionarmos as empresas de divulgarem o que estamos consumindo. É preciso constar nas embalagens quais são os ingredientes usados. Essas substâncias encontradas nas maquiagens podem ser alergênicas e cancerígenas, e todo tem o direito de saber sobre isso, assegura Valéria Campos. O estudo não divulgou o nome dos produtos que foram encontrados com a PFAS, mas pretende alertar a todos os consumidores sobre os riscos, além de ser uma maneira de fazer as empresas informarem aos seus clientes o que eles estão consumindo de fato. A atividade econômica tem queda de 0,43% em maio, diz Banco Central. A atividade econômica brasileira registrou queda em maio deste ano, de acordo com os dados divulgados nesta quarta, 14, pelo Banco Central, BC. Até fevereiro, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBC-BR, vinha apresentando crescimento após os choques sofridos em março e abril do ano passado, em razão das medidas de isolamento social necessárias para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Nos últimos 3 meses já houve variações com recuos em março e maio. O IBC-BR, desazonalizado, ajustado para o período, apresentou recuo de 0,43% em maio de 2021 em relação a abril. Já na comparação com maio de 2020, houve um aumento de 14,21%, sem ajuste para o período, já que a comparação é entre meses iguais. No acumulado em 12 meses, o indicador também ficou positivo em 1,07%. Com os resultados do IBC-BR atingiu 139,11 pontos. O índice é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajudou o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 4,25% ao ano. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos 3 setores da economia: a indústria, comércio, os serviços e agropecuária, além do volume de imposto. O indicador foi criado pelo Banco Central para tentar antecipar por aproximação a evolução da atividade econômica. Entretanto, o indicador oficial é o Produto Interno Bruto do PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país, calculando pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. Em 2020, o PIB do Brasil caiu 4,1%, totalizando 7,4 trilhões. Foi a maior queda anual da série do IBGE. Inicia em 1996 e que interrompeu o crescimento de 3 anos seguidores, de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou alta em 4,6%, com a Agência Brasil. FAPERJ lança 3 novos editais e investe mais de 27 milhões em ciência. Lançamento nesta quarta, 14. Primeiro edital, no valor de 8,5 milhões, apoiará projetos no campo de pesquisa de medicina de precisão. O objetivo do edital é consolidar centros de pesquisas em medicina de precisão. Este edital visa a estimular a realização de projetos de pesquisa básica, aplicada e desenvolvimento tecnológico em instituições sediadas no estado do Rio de Janeiro, em consonância com os objetivos do Programa Genomas do Brasil
do Ministério da Saúde e o apoio da Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, os projetos deverão ser nas áreas de ômica, em doenças infecciosas e parasitárias crônicas degenerativas, doenças raras, treinamento de máquina e inteligência artificial no diagnóstico de doenças, biobancos e farmacogenômica, e poderão ter duração de 36 meses. Segundo o edital, no valor de 9,75 milhões, apoiará projetos de infraestrutura em doenças infecciosas e Covid-19. Serão selecionados projetos multiusuários para a realização de pesquisa científica e tecnológicas no campo das doenças infecciosas e que necessitam de instalações de biossegurança de nível 3 para a realização de experimentos de Covid-19 a partir de cultura de células e/ou manipulação de animais infectados. Os investimentos em projetos de pesquisas translacionais que tenham experimentos de laboratório a serem aplicados às clínicas médicas em unidades hospitalares e de saúde sobre as afecções pós-Covid e o foco do terceiro edital, que será lançado pela FAPERJ nesta quarta-feira 14. Neste edital serão financiados estudos que englobem aspectos clínicos da doença, diagnósticos e tratamento das manifestações epidemiológicas, controle da doença e enfrentamento das afecções após Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. O total de recursos para esse edital é de 9 milhões, sendo que cada proposta poderá ser de até R$2.500.000. Participarão do lançamento dos 3 novos editais o secretário estadual de CTI, Dr. Serginho, o subsecretário de Ensino Superior, Pesquisas e Inovação, Edguard Leite Ferreira Neto, o presidente da FAPERJ, Gerson Lima Silva, diretora científica da FAPERJ, Eliette Bosquella, e representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, Instituto Nacional de Câncer do INCA, entre outras instituições do Estado do Rio de Janeiro, e o lançamento será às 16 horas no gabinete da Secretaria de CTI, Rua Erasmo Braga, 118, quarto andar.